O título, né? Ele passou a ser a delicadeza, a leveza e a força da escrita de Ana Paula Tavares. Eu começo com uma citação de um texto da Ana Paula. Modesta filha do Planalto, combina, farinhenta, os vários sabores do frio. Cheia de sono, mima as flores e esconde, muito tímida, o cerne encantado. Está em Manual para Amantes Desesperados, e fala dessa modesta filha do Planalto que hoje homenageamos. Ela termina com o cerne encantado, e eu digo que a escrita de Ana Paula é encantada, e talvez a gente pudesse mudar para viva no tempo e no encantamento. Encantamento no sentido de arrebatamento, né? Porque essa escrita é ao mesmo tempo leve, delicada, mas forte. Assim, pelo menos, eu vejo o texto de Ana Paula Tavares. E quando nos referimos à leveza em assuntos de literatura, obrigatoriamente aportamos no livro 6 propostas para o próximo milênio de Ítalo Calvino. Como nos recordamos, a série de palestras realizadas nos Estados Unidos iniciava-se exatamente com a leveza. Naquele texto, o escritor, entre outras definições, diz que a leveza está associada à precisão e à determinação, nunca ao que é vago ou aleatório. Acrescentando, Paul Valéry foi quem disse: é preciso ser leve como o pássaro e não como a pluma. Parece que é nessa senda que se pode indicar a leveza e também a delicadeza na escrita de Ana Paula Tavares, com rigor, precisão e uma direção que parte sempre da sua terra. Para falar um pouquinho sobre essas características, brevemente, tá? Eu escolhi uma abordagem porque o melhor é ler Ana Paula, tá? Todo mundo aqui já leu, mas voltar a ler Ana Paula, é isso que vale a pena. Eu escolhi uma abordagem, e aí muito próxima àquela da Carmen Tindó, que é uma abordagem meio diacrônica, para percorrer alguns aspectos dos livros da autora. Eu começo com a ideia de a leveza está ligada ao rigor. E o rigor linguístico de sua poesia está presente desde o seu primeiro livro. É uma autora que nasce pronta. Ritos de Passagem, publicada em Angola pela União dos Escritores Angolanos em 1985, eu não vou contar aqui a história do livro, né, Ana Paula, como é que ele conseguiu ser publicado, constitui um marco efetivo na literatura do seu país, na medida em que inaugura, como a Carmen já disse, né, uma nova dicção poética, porque situa a mulher como sujeito literário, mobilizando os saberes ancestrais de sua terra e construindo um discurso em que o corpo da mulher é focalizado sob lentes femininas e feministas. E aí eu dou um exemplo com o poema Manga, em que as regras repressivas do monoteísmo cristão dão lugar ao prazer. Diz o poema: fruta do paraíso, todo mundo pensa em maçã. Companheira dos deuses, não é de Deus, é dos deuses. A partir desse momento, o poema já desliza para um outro campo, né? Companheira dos deuses, as mãos tiram-lhe a pele, dúctil, como se de manto se tratasse. Suja a carne, chegadinha fio a fio, ao coração, leve, morno, mastigável. O cheiro permanece para quem encontre os meninos pelo faro. Como se pode ver, é uma poesia com uma outra subjetividade feminina, né, em que não há pecado. Chico Buarque falaria: não há pecado ao sul do Equador. Né? O que existe é o prazer. E está aqui uma ideia de trópicos de Angola, né, de raízes angolanas. Era uma estreia que prometia grandes frutos, e aí é uma brincadeira, realmente, quem lê o livro sabe que é uma coletânea em que as várias frutas, né, estão presentes no texto,
e a poesia vai dar grandes frutos. A característica da precisão, por outro lado, está presente nos grandes poetas, todos sabemos. E esse é um dos pilares da poesia e da prosa de Ana Paula Tavares. Recorde-se, por exemplo, e desculpem, eu coloquei vários poemas para a gente lembrar, porque realmente o importante é ler a Paula, né? Um poema como aquele que se inicia pela citação de um provérbio cabinda: as coisas delicadas tratam-se com cuidado. Esse talvez seja um dos poemas mais presentes na internet e mais lidos no Brasil. Todos os alunos que eu conheço de Africanas leem o poema, fazem textos a respeito, etc., porque realmente, acho que é um dos poemas em que a delicadeza, a precisão, o rigor linguístico estão presentes. Vamos relembrá-lo. Desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita, necessária. Conduziste todas as minhas veias para que desaguassem nas tuas, sem remédio. Meio pulmão, respira em ti. O outro que me lembre, mal existe. Hoje, levantei-me cedo, pintei de tacula e água fria o corpo aceso. Não bato a manteiga, não ponho o cinto. Vou para o sul saltar o cercado. Como se nota, é um universo feminino e o que é importante, preciso, né? Desossaste-me cuidadosamente. Cada palavra está colocada ali de tal forma que nós temos o Planalto de Angola, está presente ali, mas com uma universalidade feminina. E aqui eu falei que eu ia só ler, mas eu me permito uma observação, que uma vez eu dei esse poema num daqueles rincões do Brasil, né, naqueles cursos que a gente dá. Dei só um poema e falei: vocês acham que esse poema é escrito por um homem ou por uma mulher? É escrito por alguém brasileiro ou de outro lugar? Ah, não, professora, isso aqui não é brasileiro, não. E é escrito por mulher. Ou seja, está no próprio poema, né, a sua definição. E é pela precisão. E a gente nota que o quase completo aniquilamento do sujeito poético se faz paulatinamente, com uma linguagem segura, precisa, delicada, e com a mesma solidez estabelece o contrário, um movimento de retomada do eu. Hoje, levantei-me cedo. O deítico aí, né? O hoje está sempre ocorrendo. Sugiro que duas imagens, talvez personagens, expressem a precisão na escrita de Ana Paula Tavares de forma exemplar. Estou repetindo a Carmen. A oleira que molda o barro e a tecelã e seu urdir. Sobre a primeira, trago um trecho de uma das crônicas do Sangue da Buganvília, publicada inicialmente em 98 e que felizmente recebeu há pouco uma segunda edição em Angola e Portugal. Ali apresenta-se pela primeira vez a oleira, na crônica Coração de Barro, em que se fala da transformação do barro em cerâmica, mas que também pode ser visto como uma poiesis, ou seja, uma explicação do fazer poético da Paula Tavares. Ali nós lemos: todas essas operações se fazem com umas mãos que parecem asas e que escondem, pela rapidez dos movimentos, a força necessária à transformação da matéria em vaso, repetindo gestos de criação que de certeza nos sobraram dos tempos dos dedos de Deus. Com a delicadeza e a leveza das mãos que alçam voo, fazem o objeto, mas que possuem a força da transformação. Assim se constrói o artefato, a cerâmica e o poema. A respeito do gesto primordial de transformação, lembro aqui do início de um dos textos do crítico brasileiro Alfredo Bozzi, em O Ser o Tempo da Poesia, e que eu acho que é um movimento que existe também na escrita de Ana Paula. Diz Alfredo Bozzi: ao primeiro homem, conta o livro do Gênesis, foi dado o poder de nomear. Deus formou, pois, da terra toda sorte de animais campestres e de aves do céu, e os conduziu ao homem,
para ver como ele os chamaria, e para que tal fosse o nome de todo animal vivo, qual o homem o chamasse. E o homem deu nome a todos os seres vivos, a todas as aves do céu, a todos os animais campestres. O poder de nomear significava, para os antigos hebreus, que sabiam, eram diferentes de alguns governos atuais do lugar, de nomear significava para os antigos hebreus dar às coisas a sua verdadeira natureza ou reconhecê-la. Esse poder é o fundamento da linguagem e, por extensão, o fundamento da poesia. O poeta é o doador de sentido. Na Grécia culta e urbana, as crianças ainda aprendiam a escrever frases assim: Homero não é um homem, é um deus. É esse movimento, a precisão de nomear, de dar sentido a um mundo caótico de textos do mercado, a partir do verbo, tem na figura da Oleira de Ana Paula Tavares um dos seus símbolos mais potentes. Talvez esteja aí uma das possíveis definições do trabalho poético da autora, que propicia em cada texto uma fagulha divina, aliando delicadeza e força. No campo da prosa ainda, A Cabeça do Salomé de 2004, volume em que estão reunidas as crônicas inicialmente publicadas no Jornal Público, do qual já fizemos referências hoje, o exercício da revisitação dos mitos, que já se apresentava de certa maneira nos livros anteriores, se adensa, colocando no centro da cena um acréscimo aos temas e imagens, mitos revisitados, redefinindo paradigmas, como se pode notar a partir da transcrição de provérbios da oratura que iniciam os textos. Essa é uma característica dos textos de Ana Paula, os provérbios da oratura africana que estão presentes nos seus textos. Chamo a atenção com a questão da força e da delicadeza, se articula no texto que dá título ao volume, A Cabeça de Salomé, a partir da personagem na palavra, os 2 primeiros parágrafos. A primeira aparição dessa personagem se dá no primeiro parágrafo e traz o peso da tradição e da colonização mesclados a partir do símbolo da serpente. Conta-se que na palavra vivia a sua condição de serpente, velha e maldita, guardando o território e a palavra, medindo o tempo na balança de cobre dos antepassados, os guardadores das fontes dos rios no nó do caçaio. A serpente maldita possui a força emanada da tradição, evocando a geografia ancestral, ou seja, os espaços dos povos africanos que seriam posteriormente usurpados, e a palavra, que segundo Laura Padilha, já lembrada hoje, e que nos dá uma saudade imensa, a Laura, citando Gassamá, diz que as palavras criam artimanha no imaginário negro, uma espécie de festa de recomposição cosmogônica, onde se encontram e se retroalimentam o tangível e o intangível, o presente e o passado, o visível e o invisível, a vida e a morte. Com tudo isso, ela, a palavra, comandada pela memória, o mestre de cerimônia da festa, deixa, e aqui ela cita Gassamá, de ser um simples instrumento de comunicação, para se tornar uma espécie de petardo que ilumina a noite negra, ou uma espécie de vara mágica capaz de mexer com o mais fundo do ser. Se a palavra tem a força do petardo, e aqui a gente tem a ideia da força, ela também, no texto de Ana Paula Tavares, pode ser leve, liberta do peso, como se apresenta no parágrafo seguinte a personagem a que vimos nos referindo. E diz o texto: liberta do peso, começava os dias a desenhar na areia o desenho fundador. Havia uma floresta e dentro dela um lugar único, onde nasciam todos os frutos. As árvores expunham ao vento solto a sua idade, amarrada em colares, delicadamente suspensos em seus troncos. E aí nós temos a leveza, realmente no liberto do peso, o delicadamente está no próprio texto, né? E os colares que balançam ao vento. Mas eu volto à cronologia, que eu pulei um pouquinho. O livro Dize-me Coisas Amargas como os Frutos, publicado em 2001,
parece-me aquele em que a direção marcadamente ideológica da poesia da Ana Paula ganha maior dimensão, sem que se obritere, contudo, a poeticidade. Já existia essa direção ideológica, mas me parece que nesse livro isso ganha uma maior dimensão. E aqui eu uso as palavras da Inocência. Num texto publicado pela revista Ecos, diz o seguinte: a poetisa reedita neste livro a sua votação ao sul, iniciada no livro anterior através de sinais culturais conhamas, nhanecas, muilas, perseguindo os meandros da condição feminina num universo em que a palavra, no feminino, continua a ser de atualização constrita e inserindo-os na reflexão sobre a condição angolana, na tentativa de reordenar um tempo de angústias, de memórias em desagregação, de caos interior e exterior. A desagregação e o caos a que se refere a crítica remete a um dos temas que percorre o livro, qual seja a guerra. Dize-me coisas amargas como os frutos é um texto em que a guerra está muito presente. E sob esse particular, o poema que nomeia a coletânea dos textos merece ser lido. Bom, e aqui hoje foi lido também por uma professora da África do Sul, um livro que fala do amado, né? E essa imagem também está presente nesse texto. Amado, porque voltas com a morte nos olhos e sem sandálias, como se um outro te habitasse, num tempo para além do tempo todo. Amado, onde perdeste tua língua de metal, a dos sinais e do provérbio, com o meu nome escrito? Onde deixaste a tua voz, macia de capim e veludo, semeada de estrelas? Amado, meu amado, o que regressou de ti é a tua sombra, dividida ao meio. É um antes de ti, as falas amargas como os frutos. O topos do retorno do amado da guerra, aliado à repetição com variação amado, meu amado, parece retomar a cantiga de amigo do cancioneiro medieval português. Mas, diferentemente daquela, aqui a amargura é a tônica. E sobre esse particular, especialmente porque o título é tomado de um provérbio conhama, remete à longa guerra intestina angolana. E nesse caso, diferentemente do discurso oficial do partido no poder, em que em tal contenda não há nenhum heroísmo, apenas a dor e a amargura. Assim é o silêncio que se instaura, lembrando-nos aqui a afirmação de Walter Benjamin sobre o mutismo dos soldados que voltavam da Primeira Grande Guerra. Em lugar do heroísmo, o silêncio. Ainda que um dado externo do poema nos chame a atenção, não há como deixar à margem o lirismo que se constrói a partir da natureza, e aqui de novo, né, não vou citar as palavras da Carmen, como se verifica por uma das imagens mais bem conseguidas na definição de dos atributos do amado. Eu costumava brincar com os meus alunos, gente, se eu tivesse um amado que tivesse esse atributo, não, eu já falo qual é o atributo, é a voz. É a voz, gente. Não é assim. Né? Deve ter outros, mas aqui o poema fala desse atributo. É um poema de dor e fala do poetar também. Onde deixaste tua voz, macia de capim e veludo, semeada de estrelas? Nós temos desde o chão até as estrelas, essa voz que se levanta e que está silenciada. No mesmo livro tem uma imagem a qual nos referimos, a da tecedeira, que aqui realiza a trama não do tecido, mas a da poesia a partir do erotismo do corpo feminino. E diz em 2 versos: meu corpo é um tear vertical. Temos, pois, em Dize-me coisas amargas como os frutos, a explicitação de uma direção ideológica que estava presente em outros livros, mas aqui assume uma maior força. Ainda que a força e a leveza estejam presentes, não há um voo por acaso, para lembrarmos do Valéry, citado por Calvino. É um livro leve como o pássaro e não como a pluma.
ele tem uma direção. Em 2010, o livro Como Veias Finas da Terra realiza a articulação de forma magnífica da força do solo com a delicadeza das pequenas veias que cortam a terra poética e reafirma mais uma vez o papel de Ana Paula Tavares como uma das vozes poéticas mais importantes da atualidade. E aqui a tecedeira, que a Carmen já referiu, reaparece na simbologia com o diálogo entre a tapeçaria, a lama e o unicórnio. Agora, no Museu de Cluny, estabelecendo pontes com a representação feminina e com a própria escrita, dando uma universalidade. O poema todo vai dialogar com uma tapeçaria europeia. A partir do título desse livro, pode-se pensar nas pequenas veias que recortam a terra como uma metáfora bastante produtiva para a escrita da autora, na medida em que os delicados traços do solo oriundos da seca, que remeto à nossa árida linguagem cotidiana e da linguagem do mercado, transformam-se. Logo chega a chuva, do verbo refinadíssimo de Ana Paula Tavares, em cursos d'água que conduzem mais fundo a água que refaz a fertilidade da terra. O seu trabalho artístico é econômico e pede atenção. Cada verso deflagra significados, como veias finas da terra, e que repõem, após a leitura cuidadosa, o humus que toda a poesia deixa em nós. Estamos em presença da escrita de uma das mais importantes autoras de língua portuguesa, se não a mais importante. E essa homenagem é merecidíssima. Obrigada, Ana Paula, por toda a poesia que você nos dá cotidianamente.